dia, meus amores. Bom dia, mulheres maravilhosas. Bom dia, mulheres revigoradas. Bom dia, mulheres que vão romper para viver o melhor dessa terra. O tema da live hoje é mulheres sedentas por mais. Mulheres que querem se encher. Mulheres que querem ser realmente donas do seu caminho. Mulheres que vão desprender do que o mundo acha, do que o mundo quer, para que elas vivam realmente a vontade delas. Quantas mulheres hoje não conseguem viver nas suas vontades porque elas estão com medo de não serem aprovadas? Às vezes eu falo assim e eu digo, não, essa conversa eu já tive muitas vezes, mas quantas mulheres ainda não foram impactadas para que realmente vivam aquilo que é sedenta por elas? Mas porque elas estão a dar voz ao mundo, porque elas não estão a ouvir as suas próprias vozes, porque elas não estão a conectar com elas, porque elas não estão em busca delas, porque elas se perderam em tentar agradar o mundo, porque elas se perderam em tentar satisfazer a vontade daquilo que o mundo disse que era bom. Quantas mulheres hoje estão nesse papel? Sabe por que eu falo nisso? Porque eu já fui e eu estou em pleno tratamento disso. Por que eu digo em pleno tratamento? Porque voltar para casa não é uma tarefa fácil. Voltar para casa é aprender a fazer renúncias. Voltar para casa é aprender que tudo que o mundo me pede é o que vai me tirar do meu eu, é o que vai me distanciar de mim, é o que vai fazer com que eu não viva aquilo que eu fui chamada para viver. Por que eu digo chamada para viver? Porque eu acredito plenamente que todos nós viemos com uma missão. Todos nós temos um propósito debaixo do céu. Só que eu preciso entender o meu propósito quando eu entender quem eu sou. Porque se eu não entender quem eu sou tipo Maria vai com as outras. É triste uma mulher vazia que não entendeu quem ela é em Cristo. A primeira coisa que nós precisamos desenvolver em nós, mulheres, é o espiritual. É a primeira arte para uma mulher voltar para casa, para uma mulher se conectar com ela, para uma mulher entender quem ela é. Porque se tu não entendes quem tu és, tu não vais gostar daquilo que tu vês, tu não vais te aprovar, porque constantemente o mundo muda, as pessoas trocam de opinião, há coisas melhores e tu vais sentir inadequada, porque não vais conseguir acompanhar o mundo. Porque o mundo é fugaz. O mundo faz com que toda hora tu tentas ter um caráter para que tu aparentas com o caráter do mundo. Só que tu não foste chamada para aparentar com o caráter do mundo. Tudo que tu tens é tudo que tu precisas. Não queira apimentar ou agregar nada mais em ti. Ainda ontem estava numa reunião de mulheres em que elas disseram, nós achamos sempre que nós nunca estamos boas o suficiente. Essa palavra é necessária para o tempo de hoje. Quantas mulheres ainda não se acham boas o suficiente? Quantas mulheres estão em frente de uma empresa, gerando as empresas delas, mas elas, no fundo, não se sentem bem com elas. Elas se doam no trabalho porque é o único refúgio que elas têm e acabam por sentir esvaziada delas. Porque no mundo normal, no relacionamento com elas e com os outros, esse relacionamento está distanciado, está vazio, porque elas não sabem se doar. Isso tem endoecido a nossa sociedade. Isso tem feito com que a nossa sociedade se esvazie cada vez mais, porque mulheres querem ser
Mulheres querem ser aplaudidas e todas nós queremos ser aplaudidas. Mas não é pelo mundo que nós temos que ser aplaudidas. Deus nos chamou com um propósito na terra. Até os nossos negócios têm que estar na presença de Deus. Até não, tudo. Eu quando digo até, eu sinto que eu erro nesse meu até. Porque quem sou eu se não tiver a presença? O que é a presença? É o espírito revigorado em mim. É o espírito que me dá confiança e ousadia em mim. Porque se eu for buscar essa confiança no mundo, o mundo vai esvaziar-me de mim. Eu não vou pôr aqui a música, porque disseram para eu não pôr, porque depois pode. Mas eu vou ler uma palavra. Eu gosto muito de meditar sobre a Bíblia. Para mim, não há outra palavra, não há outro conhecimento melhor do que a Bíblia. Eu ontem estava aqui a escrever, gosto de tirar um tempo, e Deus me levou para Miqueias. Eu nunca entrei nesse versículo ainda. E Deus disse-me assim, estava a questionar mulheres vazias, mulheres que precisam ser revigoradas, mulheres que estão a tentar correr atrás de ser aprovada pelo mundo. Estão a esquecer de que elas não precisam ser aprovadas pelo mundo, porque elas já foram aprovadas. Só que quem precisa se aprovar são elas mesmas. Quantas mulheres, elas querem ser aprovadas pelo mundo e elas esquecem de se aprovar. Porque quando nós esquecemos de nos aprovar, o que acontece? Nós nos esvaziamos, porque nós queremos dar aquilo que nós não temos. E isso vai destruir os nossos relacionamentos. Isso vai destruir o nosso relacionamento conosco. E mulheres que estão em frente, eu falo com empresárias, mulheres que estão em frente de negócios, mulheres que muitas das vezes esquecem delas, porque não está a valer a pena viver a vida que elas estão a viver, elas se imergem no trabalho e acabam se esgotando e vai vir uma doença por aqui. Porque elas não estão a parar, elas estão aceleradas. Elas estão alcoólatras, ou como é que se diz? Porque elas se embebedam do trabalho, esquecem daquilo que é preciso, porque o trabalho é preciso, mas muitas mulheres estão a emergir no trabalho para esquecer a vida toda que está por trás. Porque está tudo errado, porque fizeram tudo errado, porque há uma confusão nos relacionamentos delas. Elas não conseguiram solidificar os murros dos relacionamentos. Elas se doam no trabalho e o resto está vazio. Eu aqui não estou a trazer uma promessa de uma vida, vai ser rica. Não é isso. A riqueza que eu te busco, que eu te tento procurar para que tu vivas é uma riqueza interna. É uma riqueza que não tem preço. É uma riqueza que quando olhas para ti dizes, uau, eu não tenho nada, eu estou no meio da tempestade, mas eu estou em paz comigo. Tive uma altura que eu vivi um tempo muito mal, uma tempestade assim, que um dia eu vou estar pronta para contar isso. Esse testemunho eu sei que eu preciso um dia dar, mas ainda não está boa ainda para dar. Ainda está no forno, ainda o oleiro está a preparar esse testemunho. Mas eu vou vos contar só um trecho disso. Eu estava a viver uma tempestade na minha vida. E eu olhava para tudo aquilo que eu estava a viver e eu, calma, em paz, fazia as coisas tudo assim, como se nada tivesse acontecido. Alguém olhava para mim e dizia que estava tudo bem. Chegou uma altura, eu estava sozinha na minha casa e eu disse, Deus, eu estou normal? Isso é normal eu estar assim? Será que eu não estou a exagerar? Será que eu não estou a não me importar com isso? Porque nós temos a mania de que importar com as coisas é chorar, é desesperar, é ficar doida. E naquela altura Deus me levou uma palavra que disse, filha, tu descansaste sobre mim. Tu confiaste em mim. E eu posso vos dizer que Ele fez. Como eu olho para tudo, olho para o meu trabalho, olho para a minha vida,
Eu não levo a palavra de Deus, porque é onde eu me restaurei. Quando ele fez, ele cuidou de tudo, em mínimos detalhes, foi... Eu posso vos garantir, foi obra de Deus. Aquilo que aconteceu foi obra de Deus, foi algo que um dia Deus vai me permitir contar para vocês. Foi obra de Deus. E quando ele fez para provar que realmente ele estava no barco comigo. Que realmente ele é fiel em quem confia nele. Só que nós estamos a confiar nos homens. Há um ditado que diz: há uns que confiam em cavalos, em homens, em carros, e eu confio em Deus. Porque ele rege os cavalos, ele rege os homens e ele rege a lei. Só que muitas não querem acreditar nisso. Muitas se distanciaram. Muitas pessoas hoje em dia têm medo de falar de Deus. Tem medo de proclamar Deus porque acham que é maluquice, que não é normal. Eu quero proclamar Deus na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Porque eu sem Ele não vivo. Eu preciso dele para estar com a luz. Eu preciso dele nos meus negócios. Eu preciso ele nas minhas emoções. Eu preciso ele para que ele me ensine a educar o meu filho. Eu digo meus, porque eu tenho sobrinhos que eu também educo. E eu vejo os meus sobrinhos como meu filho. Nós precisamos dele. Sem ele nós não somos nada. Nós precisamos entender que o vazio da nossa alma vem porque nós não estamos ligados na raiz. E a raiz é a fonte que nos dá alegria, que nos dá revigoridade, que nos dá vontade de viver. Mulheres presas no mundo emocional, mulheres presas em dependência de várias coisas. Porque não querem depender de Deus, porque acham que isso é fantasia, não é. Por isso é que Deus levanta filhos, para que nós possamos entender que não é. E eu sou prova viva disto. Eu sou uma mulher que viveu no mundo. Eu sou uma mulher que viveu na noitada. Eu sou uma mulher que queria beber, divertir, dançar até ao chão. Por que tu falas isso hoje aqui? Porque eu fui revigorada em Cristo. Porque a minha vida foi transformada nele. Gente, isso não é religião. Religião nos ofusca. Religião afastou muitas pessoas de Deus. Religião nos enganou muito, porque a religião cria uma capa. E Deus não tem capa. Deus é o acesso livre. Deus é o acesso quando eu entro dentro do meu quarto. Quando eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, eu sou dependente de Ti. Me enche, me preenche. Porque a primeira coisa que precisa ser despertada em nós é o nosso espírito. Porque o nosso espírito vai nos mostrar aquilo que está errado em nós. Uma mulher que busca a sua vida espiritual, uma mulher que tem intimidade com Deus, uma mulher que busca pela presença, não é uma mulher vazia, não é uma mulher que entra em relacionamentos vazios, não é uma mulher que está em frente ao negócio, que toma decisões imaturas, não é uma mulher que aparenta ser, porque ela é. Nós precisamos entender isso. Porque Deus é a fonte que nós precisamos, que muitas estão buscando no mundo. Estão se esvaziando. Por que muitas mulheres estão vazias? Por que muitas mulheres estão perdidas? Porque elas desconectaram com a raiz, com a fonte delas. Mulheres, eu grito, porque eu quero ver mulheres restauradas. Eu quero ver famílias restauradas, porque nós fomos dados o ventre de gerar filhos. E se nós não aprendermos a educar o nosso emocional, se nós não aprendermos a educar as nossas vontades,
Mas como é que eu educo a minha vontade? É só ir aprendendo as ferramentas, as técnicas? Não. A primeira coisa para mim é crucial. Desenvolva a tua vida espiritual. Tenha conexão contigo. E quando eu digo conexão contigo, seja preparada para fazer renúncias. Seja preparada para abandonar aquilo que te aprisiona. Solta a corrente da tua vida. Porque que muitas mulheres... Ontem, teve aqui uma moça, eu estou de férias. Eu conheço ela através de um amigo. E ela veio ter comigo ontem. Ela passou o dia comigo. E ela está com cancro. Um cancro que foi... Ela vive em Londres. E ela está cá de férias. Ela já teve um cancro. O cancro apareceu, ela teve um tratamento excelente, mataram o câncer, mas o câncer dela voltou. Então, ela é uma mulher doente, corpo físico, mas ela não se cuida. E ainda ontem estava a dizer isso nela. Ela ainda continua na noite, ela ainda continua a fumar, ela ainda continua a querer divertir. E ela acha que é isso o prazer do mundo. E eu disse, não, para tudo. O que é que tu estás a fazer com a tua vida? E ela, eu sou feliz, feliz assim. O cancro voltou, o médico lhe deu 6 meses de vida. Só que ela acha que é isso que ela tem que fazer porque ela distanciou dela. Ela se perdeu nessa confusão do mundo, dos convites do mundo. Como uma pessoa doente no corpo físico, eu até expliquei, eu gosto de explicar. Eu disse assim, vem cá, senta aqui, com muita paciência, com muito amor para ela. Você sabe o que é o cancro ou câncer? O câncer primeiro vem no emocional, tá. E ela, não, eu não tenho um emocional doente. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu disse, desprenda do orgulho imediatamente. Ela, não, eu leio a Bíblia, eu amo a Deus. Eu disse, amas a Deus, todos nós amamos a Deus. Só que muitos não vivem a honra, muitos não estão a sentar na mesa, porque não querem fazer renúncias. Mulheres que não querem fazer renúncias, por mais que nós amamos a Deus. Não é só amar, não é só... Ou melhor, amar, há muito que se diga no amor. É aprender a fazer renúncias. Porque do que vale eu fazer uma técnica com ela? Eu sou terapeuta, certo? Mas do que vale fazer técnica com ela? Do que vale eu pegar nas ferramentas que eu uso com as minhas clientes para fazer uma técnica nessa minha amiga que está doente? Do que vale se o espírito dela está completamente ofusco? Do que vale? Não vai resultar, pode até resultar numa coisa, mas rápido ela desprende. Por isso é que muitas pessoas vivem na terapia anos e anos, não vêem resultado porque o espírito delas estão apagadas. Por isso é que as pessoas estão dependentes de um comprimido. Pessoas ansiosas, depressivas que tomam comprimidos há anos e não vêem resultado, dependentes de uma droga feita na farmácia, porque não buscam a Deus, porque não buscam revigorar o espírito. Meus amores, quando eu digo buscar a Deus, vocês não têm que ir à religião, busca a Deus no teu íntimo. Quando tu estás a fazer o teu trabalho, honra aquele que te deu aquele trabalho, porque não engana, tu não te sustentas só. Porque nós sabemos, todos nós conhecemos que a morte é inevitável para qualquer um de nós. O homem não conseguiu decifrar a morte, porque é uma coisa que não está no nosso alcance. A vida já nos deu tanta prova de que há muita coisa que nós não conseguimos controlar. Só que essa dependência tem matado muitas mulheres. Muitas mulheres têm esvaziado. Muitas mulheres não sabem ser o que é ter paz de espírito.
Porque completamente, constantemente o mundo te rouba de ti. O mundo te rouba. Ontem eu estava a escrever uma palavra, mulheres que precisam ser resgatadas das suas próprias prisões emocionais. Mulheres que esqueceram verdadeiramente o que é ser mulher. E eu preciso levar estas mulheres à cura da alma delas. Mulheres que precisam ser revigoradas, ensinando a se posicionar, a priorizar, a aprender a se amar, a desenvolver o auto-amor. A cura é que precisa ser profunda. Primeiro tem que começar no espírito revigorado. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui a vos falar disso por acaso. Por quê? Por que eu falo nisso? Porque eu acredito que o espírito revigorado se salva melhor. Quantas pessoas já fizeram tanto curso? Quantas pessoas já fizeram tanta coisa? E parece que é tudo vazio. Parece que não há restauração. Parece que a cura não vem. Sabe por quê? Porque tu não buscaste revigorar. E que bom que tu fizeste tanto curso. Só que tu estás muito na mente. Está muito aqui, no mental. Não há uma cura no teu interior. Por isso é que falta segurança. Por isso é que falta confiança. Por isso é que falta ousadia. Porque tua alma está apagada. Porque o teu brilho vem da tua raiz. Uma árvore que está ligada à raiz, ela dá frutos. Mas quando nós desligamos da raiz, a nossa videira torna seca. Nós não conseguimos gerar filhos. Por isso é que Deus me deu a palavra e diz: porque de Sião sairá a lei. E a palavra vem do Senhor de Israel. Do Sião sairá a lei. Mas a palavra vem do Senhor de Israel. A palavra é a última que revigora, porque a lei pode até ser impostas. Eu até vou vos dar um exemplo. Quantas leis existem? Mas que vira e mexe as pessoas infringem a lei. Desculpa. Quantas leis são revigoradas? O governo vive impondo leis. E ao mesmo tempo pessoas infringem essa lei. Por quê? Porque a lei é normal o homem infringir. Não é normal no caráter. Mas é normal porque hoje em dia as pessoas infringem a lei com normalidade. Porque não é uma coisa que nós temos que trazer conosco. Mas a palavra que cura é de Deus. Por que a palavra que cura é de Deus? Porque quando eu tomo posse da palavra eu sou curada. Não é preciso eu fazer muito, eu tomo posse. Mas para eu tomar posse da palavra, o que é que eu preciso? Forjar o meu caráter. O que é forjar o teu caráter? Buscar os teus valores. Porque uma pessoa sem valor, o que é que vale? A lei. Uma pessoa sem dignidade, do que vale a lei? Do que vale? Do que vale tu queres viver na lei se tu não tens caráter? E ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e distantes. Estas transformações são espadas em lâminas de arrados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra, porque a palavra do Senhor vai edificar. Não é a lei, é a palavra do Senhor. Qual é o murro? Qual é a edificação da tua casa que tu precisas hoje, que está desmoronada? É uma vergonha de ti mesmo? É a dependência emocional que tu estás presa e não consegues te soltar? Meu Deus! O que é que nós precisamos fazer? Revigora. Conheça a palavra que te traz vida eterna. Mas, Vânia, como é que tu fazes para tu seres ou para tu conectares com a palavra? Eu conecto a palavra da seguinte forma. Eu amo a Deus, em primeiro lugar. Eu preciso desenvolver esse amor. Eu, quando olho para as pessoas,
ou quando olho para o meu trabalho, ou quando eu estou aqui, eu quero servir a Ele. Isso é desenvolver o amor. Porque eu entendo que não é sobre mim. Eu entendo que não é sobre aquilo que eu quero. Eu entendo que não está sobre as minhas vontades. Mas o Deus que habita em mim me move para isso. Porque eu quero servir a Ele. Eu quero que Ele apareça. Eu quero que as pessoas sejam tocadas por Ele, porque eu não consigo. Eu não tenho poder de tocar ninguém. Por isso é que eu preciso me encher dele, para que vocês tenham paciência até para me ouvir. Porque se eu tiver vazia dele, nem paciência para me ouvir vocês têm. Por isso nós precisamos da presença dele. Com a presença dele, tudo torna diferente. Com a presença dele, as coisas mudam de figura. Com a presença dele, basta só uma palavra. Uma palavra. E eu serei salva. Basta só uma palavra. Mulheres, eu quero vos deixar aqui que a tua confusão mental, o teu barulho, o teu medo, a tua insegurança, tudo aquilo que tem vindo, tudo aquilo que tem sido a tua sombra, tudo aquilo que tem sido aquilo que tem te atormentado, é porque tu não estás a buscar na palavra aquilo que tu precisas. A raiz da árvore é a raiz que faz com que a árvore dê frutos. E uma árvore que desconectou com a sua raiz não tem como dar fruto, porque tu estás desconectada. Como é que eu posso dar frutos se eu desconectei-me da minha raiz? Se as minhas folhas estão a morrer, se eu estou a ficar seca. Estás a ver aquela mãe, estás a ver aquela mulher que não consegue dar frutos, que ela não consegue gerar filhos, que ela não consegue gerar um parto. É uma mulher que está seca. E acontece isso para nós entendermos que quando nós... Não é que ela fez mal, é Deus que fez assim. Deus tem uma razão por ter acontecido daquela forma. Mas isso só para vos dar um exemplo que a nossa vida também é assim. É se nós não estivermos ligados na raiz, nós não damos frutos. Nós não conseguimos gerar filhos. Nós não conseguimos transbordar na nossa vida. Nós não conseguimos levar aquilo que nós queremos. Que eu possa trazer aqui o entendimento daquilo que tu precisas fazer para ser restaurado. E ponto. Eu acredito plenamente nisto. Eu acredito nessa fugaz, nessa força. Eu acredito nisto. Uau, agora veio uma coisa assim, filha. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Eu senti aqui algo muito poderoso. Eu vou guardar comigo porque são coisas para revelar, mas eu sei que alguém vai ser tocada nessa live. Eu sinto que essa live foi feita para restaurar vidas. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre vidas restauradas. É sobre pessoas transformadas. É sobre casas levantadas, sabe? Que possamos entender isso. Que possamos entender a vontade dele na nossa vida. É sobre mulheres com síndrome de burnout, que estão cansadas de trabalhar. Mulheres que doaram tanto e mesmo assim não conseguem ver reconhecimento nem valor. Mulheres que desprenderam delas e que hoje estão amarguradas, estão cansadas. Mulheres que entram dentro do relacionamento e acabam por ficar presas nesse relacionamento porque não têm uma vida financeira estável, dependem daquela pessoa, não conseguem se soltar daquele relacionamento e sentem que elas estão a morrer por dentro. Isso é muito sério. Que sentem que estão a morrer por dentro, porque elas não estão a ter coragem de sair para fora, para gritar e dizer não a tudo aquilo que me aprisiona. Não
aos meus prisioneiros. Eu digo não, eu levanto a minha mão e digo não àquilo que me tem atormentado. Eu não quero mais, eu não vou permitir mais. Eu vou me lançar naquele que tudo pode, eu vou me entregar. Só que eu vou te avisar, não me entrega com expectativa que vai ser uma mar de rosas. Porque Deus, Ele é teu Pai e Ele sabe aquilo que Ele precisa restaurar na tua vida. Então, prepara o teu espírito para viver, para que Ele forje o teu caráter, para que tu vivas na presença dEle. Porque para viver na presença dEle, Ele precisa limpar tudo aquilo que o mundo te pregnou. O mundo te trouxe uma capa, o mundo te trouxe uma máscara, o mundo te trouxe um comportamento que quando tu entras na presença de Deus, Deus precisa lapidar tudo isso. Deus precisa transformar tudo isso. E vai ser lindo quando Ele conseguir transformar tudo isso. Eu posso vos dizer que eu ainda estou a ser transformada. Eu ainda há muita coisa em mim que precisa ser mudado. E que bom que seja assim. Porque se eu achasse que eu já teria boa, era o meu engano. Era o meu engano. Meus amores, fiquem com essa palavra. Eu vou terminar essa live. Eu sinto aqui, assim, às vezes eu tô muito down. Não, às vezes eu tô muito uau. Mas hoje eu sinto um espírito de calma. Um espírito de tranquilidade. Um espírito que diz: está tudo bem. Está tudo bem. É o que eu sinto. Sinto no meu espírito. E é isso que eu quero vos deixar. Sinta uma mulher revigorada. Não deixe que nada te abale. Não deixe que nada destrua o teu emocional. Lembra, se tu não te proteges a ti, ninguém protege. Lembra disso. Aprenda a levantar os muros que estão caídos. Não desanime de achar que aquele muro não vai ser erguido. Vai ser sim, a partir do momento que tu tomas decisão. Beijo, meus amores. Um lindo dia. Que possamos ser restaurados na presença de Deus. Que possamos ser mulheres que são solidificadas e que não desistem. Porque elas entenderam o verdadeiro propósito e sentido para a nossa vida. Beijo, meus amores. Graça e paz.